Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa quarta aula. A gente já está aqui com o Eclipse aberto e, como eu sempre costumo fazer, se inscreva na descrição aqui se inscreva no canal, comente na descrição do vídeo, tirem suas dúvidas, tá? Sigam a gente no Twitter, as informações estão todas aqui. A maioria das videoaulas tem essas informações, tá? E uma informação antes de fazer o reload, de falar alguns comentários. Foi feito aqui foram feitas as devidas considerações em relação ao SDK Android. Em relação ao AVD, a gente criou um AVD, tá? Porém, esse AVD ficou muito devagar, então eu tive que configurar ele novamente. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse AVD quando eu estiver rodando o projeto, porque tem uma questão da configuração de execução que ele une o projeto com o AVD selecionado, porque existe a possibilidade de ter mais de um projeto e existe a possibilidade de ter mais de uma máquina virtual, então tem que fazer esse casamento e existe as Run Configurations que são encarregadas disso, tá? Então o que acontece? Eu já criei um projeto aqui, Chunk Tutoriais Aula 4 Hello, que é o nosso Hello World, tá? Então como é que eu fiz isso? File, New, Android Application Project, tá? Então eu botei aqui Chunk Tutoriais Aula 4 Hello, tá? Aí eu tirei aqui, aí eu botei essas informações igual tá aqui. Eu vou botar um underline no final, porque eu fiz essa aula para ficar mais rápido, tá? Para ficar mais ágil aí a questão na nossa aula, porque até por causa do emulador, que o emulador mesmo com essas alterações ainda ficou devagar, então demora uns 2 a 3 minutos para ele ligar, tá? Então quando vocês forem utilizar, que o emulador está até aberto aqui com o nosso projeto, mas eu vou mostrar para vocês do zero como eu fiz, e vale a ressalva: se vocês ligarem o seu emulador, deixe eles rodando e programem com ele rodando, porque ele é muito demorado, então é interessante que vocês não percam tempo com essa inicialização. Toda vez que vocês entrarem no Eclipse já roda o emulador, tá? E eu vou explicar para vocês como é que faz isso naquela Run Configurations, tá? Então vamos lá. Eu criei o projeto, aí eu botei o nome aqui, ó, tirando esses 3 ifs do final, eu tirei, tá? Mas tá do mesmo jeito. Eu botei o BR aqui, br.com, tá? Isso aqui é o padrão, tá? É um padrão para unificar os seus pacotes. Então sempre coloquem desse jeito, br.com, ponto nome do pacote. Então next. Aí aqui existe a possibilidade de botar um ícone, você pode pesquisar um ícone aqui, tá? No meu caso eu botei um texto, escrevi Chunk Tutoriais. Aqui eu coloquei uma cor de background vermelha e uma cor de foreground branca, para fazer o nosso contraste vermelho e branco. Dei um next. No blank activity dei um next também. Aqui eu renomeei para Hello Activity, e aqui eu coloquei Hello Layout, tá? Então cliquei em finalizar, ele criou o projeto. Eu vou dar cancelar, que ele já está criado. Então foi criado aqui uma estrutura de um projeto com várias pastas, tá? Aqui, né, existem as pastas geradas automaticamente, então você não vai mexer nessa pasta gen. No SRC ficou Java, tá? E por aí vai. Tem alguns documentos XML, tal. Eu vou explicar isso aqui para vocês também. Na parte de layout, na parte da SRC, é o que eu vou falar nessa aula aqui. Inicialmente, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem 2 jeitos de se fazer layout em Android. Ou você faz no XML ou você faz no Java, tá? Então se o layout for algo complexo, faça no XML e edite alguma coisa ou outra no Java. Se ele for muito simples, é possível fazer no Java, mas eu, por gosto, eu prefiro fazer só no XML, ok? Então, feito isso, aqui tem o XML, aqui tem o meu Java. Aqui a gente percebe que existem códigos aqui já criados por padrão, tá? Já a criação do projeto já cria essas várias linhas de código, e nessa linha específica ele está ligando o Java com aquele XML específico. Então sempre que rodar essa classe aqui,
ele vai pegar aquela tela, tá? Poderia mudar para outra tela aqui, poderia colocar um comando aqui específico para mudar para outra tela, poderia fazer muitas coisas aqui, e a parte de lógica fica toda aqui, e a parte estática fica no layout, tá? Então é isso. Então, com esse layout, o que já foi criado, ele vai criar para vocês, na hora que ele criar o projeto, ele vai chegar nessa tela aqui, Hello World. E o que significa esse layout? Aquilo lá é o Java que ele estava ligando com o XML. O que é esse XML? É um arquivo de marcação, tá? Com um layout fora, relativo layout nesse caso. Poderia ser um linear layout, um table layout, enfim. Com algumas configurações aqui. Aqui tem pacote, aqui tem configurações de margem, aqui tem configurações de altura e comprimento, e aqui as configurações default dos layouts, tá? Aqui dentro existe um componente que veio por padrão, componente de texto, tá? Que foi exibido uma simples mensagem Hello World na tela. Então esse é o jeito que a gente consegue fazer um Hello World com XML, tá? Eu poderia fazer um Hello World aqui com código, entrando com código, criando uma text view lá no Activity, poderia clicar no botão e aparecer um Hello World, uma mensagem na tela, poderia, tá? Mas isso já é algo mais pra frente, que eu vou ensinar pra vocês o OnClick Listener, que é o listener do botão, tá? Então eu vou ensinar pra vocês como é que faz essas coisas mais pra frente. Então eu quero que vocês inicialmente entendam que o Java é ligado no XML quando o layout é feito no XML, tá? Quando não é feito, não existe necessidade do XML, mas ele é muito poderoso e muito mais interessante quando o layout é complexo, e até mesmo quando o layout é simples, eu costumo fazer no XML. Então é isso, galera, o Hello World é esse. Em relação à máquina virtual, para vocês rodarem, vocês precisam fazer o seguinte: criou a máquina virtual, criou o projeto, ok? Então vocês vão vir aqui em Run Configurations, não vai ter nenhuma dessas duas que eu criei agora. Então vocês vão vir em Run Configurations, vão aqui em Android Application, tá? Vão clicar duas vezes, ele vai aparecer aqui, vocês vão editar, por exemplo, Chunk Config, tá? Que é a configuração de execução que a gente está fazendo. Na aba Android, vocês vão selecionar o projeto. Na aba Target, vocês vão selecionar a máquina virtual, tá? No caso tem duas máquinas virtuais, eu vou mostrar nesse momento por que eu vou selecionar a primeira, tá? Então seleciona a primeira, dá um Apply e depois dá Run, tá? Então é isso, aí ela vai aparecer dessa forma aqui, ó. Vai carregar, vai ficar um tempo, vai aparecer dessa forma. Então aqui vão ter os seus projetos, aqui vai ter o nosso projeto, os aplicativos vão ter o nosso projeto, e o nosso Hello World está aqui, tá? Simples, não tem nada demais, é isso. A questão é, por que eu escolhi modificar? Por causa pela questão da performance. E a configuração da nova AVD ficou assim. Vamos clicar aqui, Manager, a gente volta para aquela tela de Manager, a gente percebe que tem dois. Então vamos editar e eu vou mostrar para vocês. Então a nossa antiga era essa AVD Chunk aqui, correto? Essa aqui ela tinha 512 de memória RAM e 32 de RIP. Então eu botei 64, aumentei o RIP dela, diminui a memória RAM. Na verdade eu diminui a memória interna e a memória RAM também eu diminui, mas eu acredito que essa AVD Chunk aqui, ele é muito pesado porque está usando um sistema operacional muito grande, então acho que a memória RAM nesse caso nem influenciaria tanto. Eu botei para baixo e para cima, não alterou, tá? Então a questão do tamanho da memória RAM, como o sistema operacional é muito robusto, ele acaba ficando lento mesmo. Então eu tive que criar outra AVD. Eu usei essa aqui, a 2.2, tá? Usei um sistema operacional mais enxuto e com memória RAM 256, com um RIP bem interessante, com a memória de 100 também, para não onerar tanto, e um Nexus One aqui, AVD Chunk Tutoriais, tá bom? Então é isso, o Hello World é esse. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.